Olá! Hoje a gente vai conversar sobre um assunto que com certeza preocupa e muito quem tem gatos em casa. Vamos mergulhar nas doenças do trato urinário inferior felino ou, para facilitar, na DTUIF. Olha, tudo geralmente começa com aquela cena que a gente conhece bem e que é bem frustrante, o xixi no lugar errado. Mas a grande questão é, e se isso não for só mau comportamento? E se for, na verdade, um pedido de ajuda? Pois é, esses comportamentos estranhos são, na verdade, os primeiríssimos sinais de alerta. É o jeito que o gato tem de comunicar que algo não está nada bem com o corpo dele. Então vamos entender direitinho o que a gente precisa observar? É bom ficar de olho nesses sinais de desconforto, sabe? Fazer xixi em lugares que não tem nada a ver, como no piso frio do banheiro, fazer muita, mas muita força para urinar, às vezes até miando de dor, ir na caixinha de areia toda hora, muito mais que o normal, notar um pingo de sangue na urina, ou ver o gato se lambendo demais ali na região genital, até uma mudança de humor, de repente ele fica mais agressivo. Tudo isso, gente, são bandeiras vermelhas bem importantes. E olha, isso não é algo raro, não. Pensa só, até 8% de todos os gatos que chegam em hospitais veterinários podem estar sofrendo com isso. É uma das condições mais comuns que existem em felinos e é exatamente por isso que é tão importante entender o que está por trás do problema. Tá, mas o que é exatamente essa tal de DTUIF? Não é uma doença única. Pensa nela mais como um termo guarda-chuva, que abriga um grupo de problemas bem dolorosos que afetam a bexiga e a uretra do gato. Quando a gente olha para as causas, uma coisa salta aos olhos. A imensa maioria dos casos, tipo uns 60%, é de cistite idiopática. Idiopática é só um jeito mais técnico de dizer que a causa exata não foi identificada. As outras causas mais comuns são os tampões uretrais e os urólitos, que são as famosas pedras. A cistite idiopática felina, a CIF, é a grande campeã. Para entender fácil, é como uma inflamação na parede da bexiga que não vem de uma bactéria ou de uma pedra, mas que na maioria das vezes está ligada diretamente ao estresse crônico do bichano. Logo depois vem os urólitos. São literalmente pedras que se formam quando tem minerais demais na urina. Imagina uma areia bem fininha, microscópica, que vai se juntando, se aglomerando, até formar essas pedrinhas que irritam e podem até bloquear o caminho da urina. E agora, talvez o mais perigoso de todos, os tampões uretrais. Eles são a causa número 1 de obstrução. E não são pedras puras, não. São uma mistura de material orgânico, tipo muco, células, com cristais. Essa mistura vira uma verdadeira rolha, um plugue que pode entupir a uretra de vez. Certo, mas por que alguns gatos têm esses problemas e outros passam a vida inteira sem nada? A boa notícia é que existem algumas pistas bem claras, alguns fatores de risco que ajudam a gente a identificar os gatinhos que precisam de mais atenção. Esses fatores se dividem em dois grupos. Primeiro, os intrínsecos, que são aqueles que a gente não tem como mudar. Gatos machos, principalmente se forem castrados, ali entre os 2 e 7 anos de idade e com excesso de peso, são mais propensos. Aí vem os fatores ambientais, e é aqui que a gente pode agir. O estilo de vida dentro de casa, uma dieta baseada só em ração seca, um ambiente meio estressante e o principal, beber pouca água. E aqui está o pulo do gato para entender por que a dieta é tão importante. A ração seca tem em média uns 10% de água. A comida úmida, mais de 70%. A diferença é gigantesca. Gatos que comem basicamente ração seca acabam não se hidratando tão bem, a urina fica super concentrada e o risco de formar cristais e tampões, vai lá para cima. E por favor, nunca subestime o poder do estresse. Uma briga com outro bicho da casa, uma mudança de rotina, visitas diferentes, tudo isso pode ser o gatilho, especialmente para a cistite idiopática. Um ambiente calmo é fundamental para a saúde urinária. Agora, a gente precisa falar do cenário mais grave. Existe uma diferença vital entre um gato com um simples desconforto e um gato com uma obstrução. É nesse momento que a situação deixa de ser um problema e vira uma emergência de vida ou morte. E por que os machos correm muito mais risco? É pura e simples a anatomia. A uretra de um gato macho é bem mais longa e estreita do que a da fêmea. Isso, infelizmente, a torna muito mais propensa a ser bloqueada por um tampão ou uma pedrinha qualquer. Uma obstrução que não é tratada, uma verdadeira corrida contra o tempo. Nas primeiras 24 horas, a gente vê os sinais clássicos de dor e esforço. Mas entre 36 e 48 horas, o quadro piora drasticamente. Começa o vômito, a prostração. Isso porque as toxinas que deveriam sair na urina estão se acumulando no sangue.
E depois de 48 horas, o risco de morte súbita é real e altíssimo. A mensagem principal é esta aqui. E não tem como ser mais claro. Uma obstrução urinária não é algo que pode esperar para amanhã. É uma emergência médica. Ponto. Então, se existir a menor, a mais remota suspeita de que um gato não consegue urinar, se ele está indo na caixinha, se esforçando e não sai nada, ou só umas gotinhas, a ação é uma só: atendimento veterinário de emergência, imediatamente, sem pensar duas vezes. Ufa! Felizmente, depois que a crise passa, existe um caminho para a recuperação. E aí, o nosso foco muda totalmente para a gestão do problema e, o mais importante de tudo, para a prevenção de novos episódios. Essa prevenção a longo prazo se baseia em 4 pilares bem simples, mas que são super eficazes. Primeiro, aumentar a ingestão de água, usando fontes e, claro, comida úmida. Segundo, priorizar essa dieta úmida. Terceiro, reduzir o estresse, com um ambiente mais interessante e rotinas mais estáveis. E quarto, garantir que as caixas de areia estejam sempre limpas e em número suficiente. O básico que funciona. É claro que todo esse manejo em casa precisa andar de mãos dadas com acompanhamento veterinário. O profissional é essencial para diagnosticar a causa exata, para receitar os remédios para dor, indicar dietas terapêuticas e, se precisar, realizar a desobstrução de emergência. E essa frase aqui, ela resume tudo. O sucesso do tratamento não está só em aliviar os sintomas na hora. Está em descobrir e tratar a causa raiz, a origem de tudo, seja o estresse, a dieta ou a formação de um tipo específico de pedra. E a gente termina com essa reflexão. A saúde urinária de um gato está profundamente ligada ao mundo que a gente cria para ele dentro de casa. Então a pergunta que fica é essa: como podemos transformar o nosso lar num ambiente mais seguro, mais calmo e mais saudável para o sistema urinário deles? Pensar nisso não é só um ato de carinho, é uma das medidas de saúde mais importantes que a gente pode tomar. Muito obrigado por acompanhar essa nossa conversa de hoje.